Estamos iniciando mais um momento para discutir o processo legislativo das leis orçamentárias. Hoje o nosso convidado já está chegando por aqui, Zé Galvão, o popular Zé de Benga. Muito bem. Micaele. José Galvão. Ajusta aí o aparelho, José. É uma satisfação hoje. Tá me ouvindo, José? Estou lhe ouvindo, sim. Pronto. Hoje nós vamos discutir o processo das leis orçamentárias com o amigo Zé Galvão, o popular Zé de Benga, vereador da cidade do Cedro, Pernambuco, ex-presidente da Câmara, vice-presidente da UVP, da União dos Vereadores de Pernambuco. E vamos mergulhar em um assunto que é realmente muito importante para esse momento. E decidimos, diante de alguns questionamentos dos colegas, a gente continuar nesse debate que a gente agora está trabalhando, Zé, em Pernambuco, nos igualamos ao restante do país, estamos trabalhando o processo das leis orçamentárias também, né? Porque foi no dia 5, sabendo que no restante do país as leis orçamentárias, o PPA e a LOA já estava tramitando desde 31 de agosto, e agora em Pernambuco recebemos do dia 5 de outubro e temos até 5 de dezembro. Boa noite aí, Márcio Dabi, que é presidente da Câmara de Porto Alegre. José, vou passar para você. Doutor Cristiano. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, né, de participar dessa live com meu amigo. Queria desejar uma boa noite a todos os colegas, vereadores e vereadoras do estado de Pernambuco e de todo o Brasil que nos assiste. Quero desejar uma boa noite especial para toda a minha querida Cedro, todos que nos assistem, todo o Pernambuco e de todo o Brasil. Hoje, o assunto que a gente debater aqui é um assunto muito importante e queria muito contar com a sua ajuda para tirar algumas dúvidas, e eu tenho certeza, como o assunto é referente ao PPA e à LOA, é um assunto que interessa a todos os municípios do Brasil, e as dúvidas que preciso tirar aqui com o senhor, tem colegas vereadores que com certeza também vai tirar essa dúvida, né? José Galvão, 5 segundos, deixa eu plugar aqui meu carregador para ele não me deixar na mão. Um minuto, fica aí. Quero agradecer aqui a participação de todos vocês que aqui nos assistem. Muito obrigado mesmo a todos os meus colegas de Cedros, familiares e todos que estão participando dessa live. Problema resolvido. Quem faz ao vivo é assim, aqui é tudo ao vivo e realmente da forma bem natural. Mas, José, o que é que na sua cidade, uma cidade de pequeno porte, no estado de Pernambuco, o que é que você tinha a colocar para a gente iniciar aqui o bate-papo? Eu sei que possivelmente suas colocações, suas dúvidas devem ser também semelhantes às dos demais vereadores que estão nos acompanhando. O que é que você tinha aí para colocar? Diga aí, fica à vontade, que a gente está aqui para tentar fazer um bate-bola, uma discussão, para que possamos ajudar os colegas vereadores.
Doutor Cristiano, esses últimos dias chegou o projeto de lei, né, o PPA e a LOA, na Câmara Municipal, e eu queria saber aqui do amigo, primeiramente, até quando nós temos para aprovar esses projetos. Como eu havia falado na abertura, os prazos em Pernambuco são distintos dos demais, ou seja, são diferentes dos demais estados, Certo. com base na nossa Constituição Estadual. Mas agora nos igualamos. O projeto do PPA e da LOA iniciou a tramitação em Pernambuco no dia 5 de outubro. Certo. E nós temos um prazo definido até 5 de dezembro para devolver para a sanção, ou seja, trabalhar esse orçamento no processo legislativo. Nós temos 2 meses, de 5 de outubro a 5 de dezembro. Então, nós temos outubro e novembro, praticamente os 2 meses para trabalhar essa norma. Tendo em vista que os outros estados, como o colega aqui, Márcio, que é do Rio Grande do Norte, eles têm 4 meses. São 4 meses que eles trabalham essas leis orçamentárias. Eles trabalham de setembro, outubro, novembro e ainda tem até 22 de dezembro, podendo também, da mesma forma, nós vereadores de Pernambuco, podendo estender até o fim da sessão legislativa, ou seja, até o fim do ano dos nossos trabalhos da sessão legislativa, nós temos que devolver esse projeto aprovado e discutido e feitos os ajustes que a Câmara achar necessária para a sanção do prefeito. Mas o prazo que está posto em Pernambuco, o prazo realmente definido em nossa Constituição Estadual e que a gente replica nos municípios, é de 5 de outubro a 5 de dezembro. Certo. Que doutor, eu fiz toda essa explicação porque colegas de outro estado já vêm trabalhando, eles já têm 30 dias aí em nossa frente, trabalhando esses projetos das leis orçamentárias. Certo. Doutor, qual os detalhes que devemos trabalhar com mais atenção no projeto de orçamento? Veja bem, é muito interessante essa sua pergunta. O vereador precisa se apropriar do processo legislativo das leis orçamentárias. Eu repito em todas as minhas falas que, depois da nossa lei orgânica, o que nós temos de mais importante são as leis orçamentárias. O PPA, a LDO e a LOA. Estamos trabalhando agora, desse momento, nós estamos trabalhando 2 delas, o PPA e a LOA. Aí veja, tudo que nós pensamos durante o ano, as demandas da sociedade, as indicações que nós fizemos ao Executivo, o serviço que entendemos ser prioridade, exemplo, saúde, educação, como é que está esses serviços, o que é que precisa ser implementado. Então, esse é o momento do vereador colocar no papel. Então, veja, às vezes, nós parlamentares, a gente se preocupa com um projeto de lei, nada contra um projeto de lei ordinária, de regulamentar um ou outro assunto, resolver um problema do nosso município. E agora que é o momento de realmente mergulharmos, de gastar toda a energia, de fazer de exercer com plenitude a nossa função legislativa, às vezes os vereadores ignoram esse momento. Ou por despreparo, ou por falta de assessoramento. Mas eu deixo aqui para os colegas vereadores que esse é um momento de mergulharmos ainda mais nesse processo, no processo de construção dessas normas. Deveria esse processo ter sido feito antes de chegar na Câmara de forma participativa. O ano de pandemia foi um ano atípico esse ano, então a gente não vamos jogar pedra no Executivo por esse momento, essa particularidade de 2021, mas nada impede, ou melhor, devemos prezar por a discussão enquanto esteja no Legislativo, ou seja, chamando o CDL, chamando as entidades, todas as entidades civis organizadas, chamando a sociedade para discutir, os servidores, a gente discutir essa construção enquanto
está no Legislativo e os vereadores apresentaram as emendas. Mas eu vou pontuar, José, para ser bem específico na sua resposta, eu vou pontuar a previsão de abertura de crédito suplementar, que é um acessório. Mas ele é um tema muito discutido pelos vereadores, principalmente base versus oposição. Ou seja, a equipe técnica do prefeito defende um percentual mais confortável, um percentual cada vez maior, e a oposição, quando tem entendimento, ele sabe que aquilo é um acessório e é interessante que aquilo seja reduzido para um número prudente, um número que não seja exorbitante, para que haja realmente um planejamento, que esse orçamento seja realmente que esse orçamento seja realmente real, para que ele realmente atenda às necessidades. Então, nada impede que os vereadores discutam, reduzam essa porcentagem. Mas, além dessa porcentagem, outro item que encontramos com muita facilidade é um artigo, pós esse que trata da suplementação, um artigo que diz que o percentual que ali está constante sequer vai ser considerado, ou que ele seria considerado em dobro. Então, o vereador, ele deve saber encontrar no orçamento esses artigos. Também perceber que hoje na transparência, na página da transparência dos municípios ou do Tribunal de Contas de cada estado, vai estar constando os relatórios anteriores e quanto o município arrecadou em outros exercícios, ou seja, em outros anos. E se tem uma semelhança no que está sendo apresentado para os anos anteriores. Vou lhe dar um exemplo, nessa observação que os vereadores devem se ater. Um orçamento que em 2021, um orçamento que fechou 2021 com 100 mil reais. 100 mil reais foi o exercício 2021. E ele coloca para 22 150 mil reais, ou 150 milhões, tinha 100 milhões, e ele bota 150 milhões, a proposta do Executivo, para arrecadar e ter autorização para executar essas despesas. Então, a gente percebe que está havendo um incremento de 50% de previsão, superávit. Uma receita estimada de mais de 50% do que foi realizado no ano anterior. Então, a gente entende que, no momento que o nosso país está vivendo, a economia, e dentro de um histórico de crescimento, é muito difícil passar dos 10%. Então, fica em torno um pouco mais, um pouco menos de 10%. Então, se o orçamento tiver um incremento de mais de 50%, o vereador deve observar que ali existe, nas entrelinhas, falhas no processo de planejamento. Então, a porcentagem de suplementação, esse artigo que possa conter, dizendo que aquela porcentagem seria desconsiderada ou considerada em dobro, o valor total do que está se prevendo para arrecadar, e observar que o orçamento, José, ele é uma lei operacional, ou seja, é quando o executivo vai colocar em prática as suas ações, os seus programas. Então, aí o vereador ele vai ter que se debruçar nos anexos e observar se está faltando ou não recurso para a creche, se está faltando ou não recurso para pavimentação, quanto foi colocado para pavimentação, para saneamento. Então, é um trabalho mais minucioso, é um trabalho mais detalhado que o vereador tem que se desprender nesse momento. Então, não é só um ponto. Eu estou citando aqui 3 ou 4 pontos que o vereador não pode deixar passar em branco essa observação. Mas é uma peça orçamentária, é um projeto que requer muita dedicação, que as comissões devem trabalhar a capricho, e que os vereadores deveriam ter um assessoramento exclusivo para esse momento. É o que eu entendo. Mas diga aí. Certo. Doutor, qual seria a emendas que eu poderia apresentar a esse projeto? O que eu posso apresentar de emenda?
esse projeto de orçamento? Veja bem, no processo das leis orçamentárias, eu estou tentando baixar os comentários aí, não estou conseguindo. No processo de lei orçamentária, você pode apresentar N emendas. Porém, existe uma limitação. Existe uma limitação. Você deve evitar a questão de pessoal, de trabalhar essa questão de pessoal. Então, onde tiver as dotações que tratam de pessoal, o vereador seria interessante ele evitar. Se ele for remanejar, reduzir de evento, de dotação para evento e shows artísticos, enfim, de que forma esteja posto no orçamento. Se ele acha que ali está exagerado e ele quer mais recurso para educação, para alguma rubrica da educação, então ele vai ter que suprimir de uma, ele vai ter que reduzir, ele vai ter que apontar de onde ele está remanejando, retirando de um local, colocando para outro local. Então poderá ser essas emendas modificativas, inclusive para corrigir erros e omissões. Se não existir, ele teria que suprir essas emendas. E também tem as emendas impositivas. Mas para praticar as emendas impositivas, para praticar as leis, para praticar as emendas impositivas, é necessário que esteja essa previsão na lei orgânica de cada município. Então, no município onde não existe a previsão para apresentar as emendas impositivas, no orçamento, o vereador ele altera, ele ajusta, mas o prefeito ele fica desobrigado a cumprir especificamente aquilo que foi emendado. Porém, quando ele melhora o orçamento, quando ele ajusta, com certeza vai ter mais chances daquelas ações serem realizadas. Então, na cidade onde não exista a previsão da emenda impositiva, é mais um motivo do vereador trabalhar o orçamento melhor ainda, ele trabalhar o orçamento com mais capricho, para que o orçamento seja mais real e realmente ele seja executado. Certo. Eu queria perguntar aqui se os comentários baixou aí, se eu conseguiu baixar. Tem várias pessoas fazendo alguns questionamentos, algumas perguntas, e saber se o senhor está vendo aí. Mas pode continuar. Na minha tela aqui eu estou com muito comentário, mas vamos lá. Vamos lá. É isso que eu ia perguntar, se o senhor vai responder as perguntas dos comentários. Sim, do pessoal. Não, vá prosseguindo, porque às vezes as que você coloca tem tudo a ver com o que, é que eles estão colocando. Mas quando eles colocarem aqui, eu vou observar. Mais adiante eu vou dar uma observada e a gente responde também. A gente responde também a do pessoal. Eu queria que o senhor explicasse aí, para mais colegas que estão nos assistindo, qual a importância do trabalho das comissões e quais comissões que esses projetos vai passar, do PPA e a LOA, que devem passar, na verdade. Foi muito interessante a sua pergunta, porque é um assunto que os vereadores pouco debatem. É o trabalho nas comissões. Às vezes, até banalizam o trabalho nas comissões. E nesse processo das leis orçamentárias, o trabalho nas comissões é importantíssimo. Inclusive, seria um momento de as emendas serem apresentadas por membros da comissão, ou por a comissão como um todo, ou os vereadores apresentarem naquele momento para passar pelo crivo da comissão de Orçamento e Finanças ou a comissão de Legislação e Justiça. Então, no mínimo, vereador, o processo das leis orçamentárias, do PPA e da LOA, devem passar, no mínimo, por a comissão de Orçamento e Finanças, isso aí não pode ficar de fora, Orçamento e Finanças e Legislação e Justiça. Todos os projetos de lei devem passar por a Comissão de Legislação e Justiça. E os de
as leis orçamentárias, a literalidade do conceito da palavra já está bem definido, que deve ser trabalhado esse tema na comissão temática de orçamento e finanças. Então, a maioria dos vereadores banalizam o trabalho das comissões. Não vou generalizar, mas existe uma banalização do trabalho dessas comissões. E é momento dos vereadores mergulhar mais ainda nas comissões, fazer sua função nas comissões, fazer valer. E eu faço uma outra observação, já complementando a sua pergunta também. Veja, existe um vácuo de regramento, de passo a passo das comissões. Existe o que eu observei em câmaras que a gente presta serviço, em vereadores que a gente interage, que nas comissões não existe uma regra bem posta. Ou seja, o vereador ele não sabe em que momento apresenta as emendas, qual é o prazo de se trabalhar nas comissões, o prazo máximo, como é que seria a tramitação, como é que seria publicado, como é que seria o rito dessas reuniões das comissões. Então, os orçamentos, a maioria dos regimentos, eles são omissos. Então, eu deixo aqui a seguinte colocação. Os vereadores têm que observar como é que está posto no seu regimento o trabalho das comissões. Se for omisso, é interessante aproveitar esse momento para que os vereadores apresentem um regramento mínimo para que tenha esse trabalho nas comissões. E as leis orçamentárias, vereador, objetivamente, trabalhar na comissão de orçamento e finança e na comissão de justiça e redação. Certo. Doutor, agora, na minha cidade, aconteceu uma situação inusitada. Na verdade, os vereadores que fazem parte do grupo de oposição não estão participando de nenhuma comissão. Existiu a primeira sessão, que foi uma sessão extraordinária, onde eu estava viajando, não consegui chegar a tempo na estrada quando eu recebi o convite, tentei chegar, mas não consegui. O vereador Mica estava com o filho dele internado, né, e, infelizmente chegou até a perder o filho, e não conseguiu chegar à sessão também. E o vereador Constantino, não sei o motivo, mas acho que justificou também, mas não conseguiu ir para a sessão. A gente depois fizemos um requerimento à mesa diretora pedindo a participação às comissões, mas infelizmente a gente foi negado o pedido. Nessa situação, como proceder, como a gente participar desse orçamento? Veja bem, deixa eu traduzir se eu entender a sua pergunta. Você está colocando que alguns vereadores, você citou aí 3 ou 4, ficaram fora das comissões porque faltaram aquela determinada sessão e foi designada as comissões e vocês ficaram de fora, é isso? Isso. Foi essa colocação. Existiu a sessão extraordinária, mas a gente não... A extraordinária não estava presente. E lá foi montado as comissões com os vereadores presentes, né? Mas eu estive observando o regimento e é bem claro que é composta com cada vereador dos partidos, né? Com o vereador de cada partido. E aí a gente fez esse requerimento, mas infelizmente foi negado. Veja bem, nos regimentos, vamos voltar de novo aos regimentos. Então, veja a importância, agora, quando o vereador está se apropriando, está buscando conhecimento, que o vereador realmente está, como você, questionando como fazer sua função, veja a importância do regimento interno. Ele ser observado, os vereadores têm que estudar o seu regimento, e se não houver um regramento, se não houver bem transparente
o que fazer em cada situação, é momento de ajustar o seu regimento. 99% dos regimentos consta da seguinte forma, que as comissões serão compostas na primeira reunião ordinária, ou seja, quando dá start ao início dos trabalhos legislativos, não na posse, mas sim na primeira ordinária, é composta as comissões, no regimento vem discriminando de que forma aquilo é composto e qual é o ato que o presidente baixa, qual é o ato editado para que seja designado as comissões permanentes, que são, no mínimo 4 ou 5, né? Orçamento e Finança, Legislação e Justiça, Educação, Saúde, às vezes Agricultura e Meio Ambiente. Então, o momento de ser designado os vereadores que vão compor aquela comissão é na primeira sessão ordinária. Você está falando de uma sessão extraordinária, mas deveria a prudência aí da mesa diretora, do presidente, é que isso fosse constituído na primeira ordinária. Primeiro ponto a ser observado. Segundo, no seu regimento e nos demais que estão nos acompanhando, possivelmente vai estar constando lá que a comissão será composta, tanto quanto possível, vai ter um termo um pouco genérico, dizendo assim, tanto quanto possível, por a pluralidade dos partidos, por a representação das bancadas ou dos partidos. O que é que isso quer dizer? Que, na hora de constituir, de formar as comissões, o presidente, que deveria ouvir cada bancada e garantir que haja uma participação de cada partido, ter uma participação nas comissões, ou de cada bancada ter nas comissões. Então, uma pluralidade, uma diversidade, uma imparcialidade na formatação dessas comissões. Aí vai ser baixado um ato, que seria uma portaria ou uma resolução. Se for uma resolução, vai ser submetida ao plenário, para o plenário aprovar. Se você ficou de fora, eu acredito que o processo ficou prejudicado. Assim, se ficou de fora um grupo, um bloco todo ficou de fora, então vocês foram excluídos do processo legislativo. Então, eu acredito que esse processo ele fica um processo viciado, porque não está se cumprindo o que determina o regimento. Então, é necessário observar o que está pré-definido em seu regimento e se todo um bloco ficou de fora do processo legislativo, das comissões, da composição das comissões, tem que se requerer ao presidente para que isso seja revisto. Se isso não for atendido, tem que entrar com a medida judicial cabível. E pode ter certeza que o processo fica comprometido. Eu acredito que o processo de construção das leis, de apreciação, de prestação de contas e de todo o trabalho do legislativo, ele fica comprometido. Eu vejo por aí. Então, deve ser solicitado. Você solicitou ao presidente para rever esse ato? Como é? Você solicitou ao seu presidente para que ele refizesse as comissões? A gente solicitamos, sim, através de requerimento. É isso aí que eu queria, essa dúvida que eu queria tirar com um amigo, porque assim, a gente pode até judicializar essa situação, mas para comprometer já os projetos votados durante esse período, possa não ser... É o que a gente não quer, né? Eu queria que o presidente fosse mais parcial, revesse essa situação com a assessoria jurídica, para não correr esse risco, né? Da gestão, na verdade, do executivo, sair no prejuízo com essa situação. Veja o quanto é grave essa situação que você está falando. Vamos lá. Se as comissões não trabalham uma prestação de contas, se as comissões não trabalham a lei orçamentária, um momento tão importante, as comissões não trabalham ou é prejudicado, na Constituição, já, por analogia, é aplicado o ter na Constituição Federal a Constituição Estadual e a lei orgânica também, por simetria, repete tudo isso. E diz que como é que é o procedimento do processo legislativo, o passo a passo do processo legislativo. Então, nas leis orçamentárias, se isso ficar prejudicado, ou em outro projeto de lei qualquer,
Veja, quando há um vício de iniciativa, quando o prefeito alega, entra com controle de constitucionalidade, porque o vereador apresentou um projeto de lei que não era iniciativa do vereador, era competência exclusiva do prefeito, a iniciativa legislativa. E o vereador foi que apresentou o projeto. Então, o prefeito, uma lei estando sancionada ou em vigência nesse sentido, havendo um desencontro com esse procedimento do processo legislativo, é alegado o controle de constitucionalidade. E eu acredito que se aplica isso aí. Se você está com processo, está com falhas no processo, uma falha formal, isso é uma falha formal. Se existe uma falha no processo, veja como é importante cada passo. Nada foi pensado por acaso. Se existem as comissões, é para se trabalhar nas comissões. Se é para se dar a pluralidade, se é para se garantir, tanto quanto possível, a participação de todos os blocos partidários, é para se garantir todos os blocos partidários. Inclusive, eu fiz essa reclamação na minha Câmara, na primeira sessão, eu tinha ficado de fora de todas as comissões. Eu fiz essa observação e me colocaram em uma comissão. Então, foi atendido a minha reivindicação. Mas, no seu caso, se você se acha prejudicado e o processo de alguma de edição de alguma norma, de alguma lei for prejudicado, tem que se judicializar. Eu entendo assim. Se não foi obedecido, o regimento tem que se judicializar. Mas vamos lá, vamos adiante. Eu acho que respondeu aí a pergunta do professor Anderson, né? E da amiga Eliane Ramalho. Tem alguma... Vamos a mais uma pergunta, doutor. Eu tenho ouvido muito em algumas lives, algum encontro, comentário das emendas impositivas. Eu queria saber como que funciona essas emendas impositivas nos municípios. Eu não me aprofundei ainda nesse conhecimento. Muito bem. É boa a sua colocação sobre as emendas impositivas. Mas, antes de responder a sua pergunta, o professor Anderson Ribeiro, professor Anderson Ribeiro, aí ele confirmou aquilo que a gente já tinha colocado, que teria que ver a proporcionalidade dos partidos. Na sua colocação aí, o professor aqui já estava fazendo essa colocação aqui, que está nos acompanhando. Entendi. E a mesa diretora agiu de forma errônea. Muito bem, professor. Concordo com tudo aí que o senhor colocou. É dessa forma. E a outra colega aqui, Eliane Ramalho Roque. Independente da presença ou não, poderia ser colocado nas comissões, já que o regimento é claro, a participação dos partidos. Com certeza, com certeza. Isso é uma questão de bom senso, de razoabilidade. Então, vou marcar uma extraordinária para que os vereadores vejam. E o vereador falou de uma sessão extraordinária. Então, na sessão extraordinária ficou prejudicado, porque é um extraordinário. E o regimento diz que na primeira ordinária será composta as comissões. Será designada as comissões. Então, todos aqui estamos pensando na mesma direção. Vossa Excelência ficou prejudicado em não participar das comissões. Vamos lá. Agora, lhe respondendo especificamente o que você perguntou por as emendas impositivas. Veja, o orçamento é uma lei autorizativa que a lei orçamentária ela não obriga, ela autoriza aquela determinada despesa, aquilo que foi previsto. No princípio da